a Bárbara e sou a das Garotas Incríveis, hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre esse livro aqui, ó, Os Perigos de uma Fé Superficial. Desperte da letargia espiritual. Bora lá? Bom, gente, vou deixar o livro aqui, ó, no cantinho. E eu espero que vocês consigam vê-lo por aí, né? Bom, ele é do autor A.W. Tozer, ele tem 301 páginas e foi publicado aqui no ano de 2014 pela Graça Editorial. Ele se encontra ali no gênero religião e eu classifiquei ele com 5 estrelas. Deixa eu falar algo aqui pra vocês antes da gente começar, gente. Este é um livro com um tema religioso, como vocês já viram, né? Ele se encaixa nesse gênero de religião. E ele é voltado para o público cristão. Então é dentro dessa temática aqui que eu vou falar nesse vídeo hoje. Eu sei que eu tenho um público muito diverso e graças a Deus por isso. Isso é muito precioso para mim. E eu também não me limito, e eu acho que ninguém deveria também se limitar a falar sobre assuntos que lhe convêm, que lhe gostam, né? O tanto que aqui no canal a gente tem de tudo um pouco. Por quê? Porque a pessoa que faz esse canal lê de tudo um pouco. Então tudo que eu leio eu acabo trazendo pra cá. E esse daqui também não seria diferente, né? Eu tenho uma história com o Tozer, que é a seguinte. Eu tenho 4 livros dele na minha casa. E eu não tinha lido nenhum, apesar de já conhecer o autor e já ter começado um dos livros dele. Mas eu não tinha finalizado nenhum dos livros. E aí eu acho que existem livros que exigem de nós uma certa maturidade, que não é questão de idade, mas uma maturidade mental, né, para você ir de encontro a eles. Eu definitivamente não leria esse livro sendo uma adolescente, tanto que não li. Agora, com a fase que eu tô vivendo na vida atual, ele conversa muito mais comigo, porque eu comecei a me interessar por outros tipos de temas, além dos livros que giram dentro do universo de romance, né, que são histórias. Então eu tenho lido muito mais não ficção e outras coisas, né. E isso é uma coisa da vida, né, da fase, agora não tem nada a ver com maturidade, tá? Eu acredito que seja com fases da vida em que a gente se encontra. Tem coisas que conversam com a gente e tem coisas que deixam de conversar, né. Agora, voltando a falar da questão da maturidade, eu acredito que se fosse numa fase mais jovem, esse livro não conversaria tanto comigo como ele está conversando nos tempos atuais. Do que ele vai falar aqui? Esse livro ele vai abordar esse tema dentro do âmbito religioso, né? Ele vai falar para um público cristão, para aqueles cristãos que frequentam a igreja, que professam uma fé, que acreditam nessa fé e vivem essa fé, né? E ele vai fazer aqui alertas ao estilo de vida cristão, né? Coisas que a gente pode viver no nosso estilo de vida cristão, que a gente considera comuns, porém são atrapalhando a nossa fé, né? E ele vai falar de tanto de coisas positivas como coisas negativas. Vou dar aqui um exemplo básico, assim, simples, né? Para vocês. Quando a gente está vivendo momentos positivos, onde tudo está dando muito certo, e quando a gente vive também momentos muito negativos, onde muitas coisas estão dando muito errado, né? Todo mundo vive isso em algum momento da vida, né? A gente vive fases e nem sempre todas as fases da nossa vida elas são extremamente positivas, e algumas são negativas também. E aí ele vai falar sobre isso, sobre coisas que podem acontecer na nossa vida que nos afastam de Deus, né? Que podem nos afastar de Deus. Quando a gente está ali num momento de extrema prosperidade, financeiramente bem, e que as coisas estão indo muito bem, ou que você recebeu uma promoção no trabalho, esse é um exemplo ainda melhor, né? Você recebe uma promoção no trabalho e quando você menos percebe, você já não faz as coisas como antigamente. Por exemplo, se você costumava ir 2 dias na semana na igreja, você para de ir, vai em um dia apenas e às vezes nem esse único dia você acaba indo. Por quê? Você está sobrecarregado com o trabalho. Então aquilo ali acaba tomando o seu tempo e tirando o seu foco daquilo que é mais importante, né? Porque como cristãos a gente entende que tudo nessa vida é passageiro. O nosso destino final não é aqui na Terra, né? A gente entende que o nosso destino final é o céu.
e a gente precisa conservar uma vida correta mediante Deus e a palavra de Deus também, né? Que é o nosso livro de regras, por assim dizer, né? De condutas corretas que nós devemos seguir se nós queremos ter uma vida positiva aqui na Terra e uma vida eterna com Deus, né? Então ele vai fazer esses pequenos alertas de diversas questões ao longo da vida que vão nos afastando daquilo que é o principal, que deveria ser o nosso principal foco, né? Que é o que a gente deveria estar constantemente nos voltando para aquele que nos criou, que é Deus, né? E ele vai chamar a gente para uma atenção para uma vida de equilíbrio, onde a gente saiba conviver, como o apóstolo Paulo fala, né? Eu sei viver bem, como eu sei viver mal, eu sei ter fartura, como eu sei padecer necessidade, enfim, ele vai fazendo uma lista, né, de diversas situações positivas e negativas e que ele consegue passar por cada uma delas de uma forma boa. Então, isso é o que nós chamamos de equilíbrio, né, na vida. A gente ter esse equilíbrio de viver tanto momentos positivos quanto negativos e ainda assim passar por cada um deles de forma positiva, né? Passando cada uma dessas coisas bem. E ele vai falar, né, também sobre, principalmente para a igreja, né? Ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que é sobre a questão do entretenimento. Que muitas das vezes a igreja ela acaba se tornando um local de entretenimento quando não deveria ser, quando não é esse o objetivo, né? As pessoas elas vão para se entreter e se não tem aquele entretenimento, elas já não acham bom, né? Ou como a gente diz assim, se tem um evento, todo mundo vai. Mas se é para cultos regulares, as pessoas elas não costumam ir. E isso não é positivo, né? E tudo isso tem a ver com essa questão da fé. Porque o que a gente busca dentro da igreja? Por que nós estamos indo ali, né? São perguntas que a gente tem que se fazer assim mesmo. Eu tô indo ali para um clube social, eu tô indo ali para passar um tempo com os meus amigos. Qual é a minha principal motivação? E a nossa principal motivação tem que ser sempre quem? Cristo. Conhecer mais a Cristo, ter comunhão com outras pessoas que também professam a nossa fé, que é importante. Ele não despreza isso, a importância disso, da comunidade, mas não é o principal valor que a gente tem que buscar ali dentro da igreja, né? Ao frequentar uma instituição religiosa, né, igreja, não é esse o principal valor. Que nós devemos estar sempre nos voltando para Deus, para o Senhor, né? Em conhecer mais dele, em buscar mais dele. Esse é o principal objetivo. Então ele vai tirar a nossa fé do raso, né? Nos ensinar a sair do raso de um momento assim de fé rasa para uma fé mais profunda. E isso é muito bom aqui. Esse é um livro que te faz repensar muitas coisas. Ele me fez pensar muitas coisas. Ele conversou comigo em diversos momentos assim, de forma pessoal e de forma geral. Olha o tanto que esse livro tá marcado, gente. Aqui, ó, vou coisar assim, ó, para vocês verem os marcadores. E eu levava os marcadores comigo, esses adesivos, mas nem sempre eu tinha alguma coisa, um marca-texto, então eu utilizava às vezes. Tem coisas que eu nem usei marcador, ó, bem marcadinho aí. Tem várias coisas que eu anotei aqui que foram chamando a minha atenção ao longo da leitura. E, gente, assim, eu acho que o Tozer, ele é um cara muito atual. Ele morreu, tem mais de 60 anos. Ele morreu no ano em que meu pai nasceu, que foi em 1963. Meu pai tá com 62 anos. Então, o Tozer já tem 62 anos de falecido. E em 2025 eu tô falando desse cara. E falando das coisas que ele escreveu há mais de 60 anos atrás, obviamente, e que reverberam até hoje, que conversam muito com coisas que eu observo da vida cristã, e dentro da igreja também, né? E também de forma pessoal, porque não é simplesmente a gente observar os outros, mas a gente se auto-observar. E eu acho que isso foi muito interessante. Ele é um cara completamente voltado para adoração, né? Isso é algo que é muito, muito, muito bacana também, que eu gosto de ver isso na escrita dele,
porque é um tema que mexe comigo também, que é a questão da adoração, o nosso propósito de vida. E aí ele vai trazer sempre isso, né? Nós nos voltarmos para aquilo que é importante para a nossa fé. Então aqui, nesse livro, gente, é real isso. Como é que você sai dessa... que muitas das vezes isso acontece em todas as áreas da vida, né? Não é só na questão da fé. A gente acaba se acostumando a algo e aquilo ali se torna extremamente natural. Tão natural a ponto de a gente entrar numa fase letárgica. E às vezes a gente precisa ter um despertar, a gente precisa ter alguém que fala assim, ó, ei, acorda, sai desse marasma, vamos nos aprofundar mais em conhecer, em se transformar, em mudar. E aí é isso que esse livro veio trazer, pelo menos para mim, essa experiência de um despertar, né? De observar o quanto certas coisas ainda acontecem nos dias de hoje. Eu acho que uma lição que a gente tem que tirar do passado é a gente olhar para trás e observar quantas coisas elas se repetem e a gente quebrar essa roda, esse ciclo, né, vicioso, que nos leva a agir e a fazer as mesmas coisas e a agir sempre da mesma forma e que não é bom e que não é legal. Então, aquilo que é bom a gente repete, aquilo que não é bom a gente tem que simplesmente eliminar da nossa vida. E observando nesse livro, eu percebi muito isso, né? Como é que pode um cara que pode ter escrito, eu não sei o ano de publicação, aqui não vem falando, né, o original, quando foi publicado. Mas vamos supor aqui, um livro que foi escrito em, sei lá, 1950. E até hoje, a gente observar coisas daquela época hoje é interessante, né? É sinistro, na verdade. Então, é um alerta que é muito atual. Eu falo isso para você que gosta, né, desse tema, você que é cristão ou não, mas gostaria de ler esse livro, fica aqui a minha indicação. Eu terminei esse livro com aquele emoji, assim, da mente explodindo. Foi basicamente isso. Então, fica aqui a minha indicação. Vale muito a pena a leitura. Eu li ele rápido, não foi uma leitura demorada, foi uma leitura que flui. Eu acho que a diagramação desse livro também é muito boa, as letras são excelentes. Então, quando você menos espera, ele tem acho que 17 capítulos. Deixa eu confirmar aqui se são 17. Isso mesmo, 17 capítulos. Eu lia um capítulo por dia, então em 17 dias eu finalizei. 17 dias, eu não lia todos os dias, né? Mas em 17 dias, se você lê um capítulo, você consegue finalizar facilmente, gente. Os capítulos não são longos, mas eles são, assim, de fazer a gente refletir bastante. Então fica a minha indicação. Para mim foi uma ótima leitura. 5 estrelas, sem dúvida. Eu vou deixar o link de compra dele lá na Amazon para vocês aqui embaixo, tá bom? Caso você queira comprar. E eu vou deixar a resenha escrita também lá no blog, o link aqui embaixo também. Você pode estar enviando para outras pessoas aí que queiram conhecer um pouco mais sobre esse livro. E é isso, eu vou ficando por aqui, agradecendo a companhia de todo mundo que ficou comigo até o final desse vídeo. E não deixa de se inscrever caso você não seja inscrito. E em breve eu volto com muito mais e outros assuntos. E provavelmente vou trazer mais Tozer, porque ele tá dentro da minha lista dos 40 livros para ler antes dos 40 anos. Tá chegando lá, né? Daqui a pouquinho chega, então eu tenho que ler bastante coisa até lá. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todo mundo por ficar até o final e me despedindo com um beijão. E até breve. Tchau, tchau!